Livro segundo Juca, item 12, Camarada. Enquanto aí nesse canto desliza a existência obscura e tranquila do canho no seio da família, além ensaia-se o drama terrível que breve há de ensanguentar a província e transformá-la em um campo de batalha. Desenvolvia-se nesse momento o prólogo da Revolução, que não tardaria a romper. Desde 1832, quando se realizou em Jaguarão o desarmamento de Juan Lavalleja pelo coronel Bento Gonçalves da Silva, plantaram-se na província os germes de uma conspiração no sentido de proclamar a independência da República. O caudilho oriental tinha empregado os maiores esforços para fomentar essa propaganda que favorecia seus planos de trêfega ambição. Data desse tempo a criação das sociedades secretas, ramificadas por todos os pontos da província. Aí se preparam, sobre a invocação de liberdade, os elementos políticos para a revolução, cuja tendência real havia de ser determinada no momento pelos homens de influência que assumissem a direção dos acontecimentos. Retirando-se da província, onde permaneceram algum tempo, Lavalleja, de volta a Buenos Aires, obteve para o futuro Estado a proteção secreta de Rosas, já elevado à ditadura pela necessidade da salvação pública, como declarou o Congresso. Acompanhara o caudilho Fontoura, que tão saliente papel veio a representar na República de Piratini. Naturalmente assistiu ele às conferências onde se planejou a grande Confederação do Prata, formada dos 3 estados independentes, de Buenos Aires sobre a ditadura de Rosas, Montevidéu sobre a ditadura de Lavalleja e Rio Grande sobre a ditadura de Bento Gonçalves. Nesse partido que se preparava para a resistência armada, havia uma fração que era francamente republicana e aspirava à independência para a formação de um Estado unido da grande confederação do Rio da Prata. O espírito republicano dominava essa fração a tal ponto que desvanecia de momento a repugnância tradicional das 2 famílias da raça latina. Mais tarde, essa antipatia se teria de manifestar, como sucedeu com a Cisplatina. Neto e Canabarro eram a alma da opinião republicana. A outra fração, muito mais numerosa do Partido da Resistência, não tinha ideias de separação e independência. Limitava-se a restaurar e manter o que chamava liberdade, palavra tão vaga na linguagem dos partidos, que em seu nome se cometeram os maiores atentados contra a lei e a justiça. A essa numerosa parcialidade, da qual era chefe incontestado Bento Gonçalves da Silva, o homem de maior influência na província, aderiram sinceramente não só os liberais da campanha como a classe militar, decaída do antigo lustre com a política democrática e passiva, inaugurada pela Revolução de 7 de abril. Assim, por uma contradição muito frequente em política, 2 interesses opostos, mas aos ofendidos, se reuniam para destruir o obstáculo comum. É o efeito dos governos fracos e perplexos, como foi o da regência trina. Sofrem ao mesmo tempo a irritação dos aliados e o desprezo dos adversários. Por muito tempo, Bento Gonçalves, apesar da sedução do mando supremo, que sorria à sua ambição, restituiu às instâncias do grupo republicano. A história lhe fará essa justiça, que em sua energia, a lealdade de seu caráter e o grande prestígio de seu nome contiveram a revolução desde muito incubada no ânimo da população. Porventura não atuaria no espírito do coronel o princípio monárquico, tão frequente quanto o sentimento da nacionalidade e, sobretudo, da dignidade da raça. Como brasileiro, devia repugnar-lhe a comunhão com os povos de origem espanhola que ele, veterano encarnecido nas pelejas, havia combatido desde os primeiros anos. Nem podia escapar à sua perspicácia o futuro que estava reservado ao Rio Grande na sonhada confederação. Fora preciso cegar-se completamente para não conhecer que o novo Estado seria mais uma presa do caudilho feliz que, nos desvaneios de sua ambição, aspirava à restauração do antigo vice-reinado de Buenos Aires, para trocar então por uma coroa o chapéu de ditador. Receoso da agitação que se manifestava na província, o governo da regência chamara à corte Bento Gonçalves, e afirma-se que ele voltara disposto a empregar sua influência em bem da ordem pública. A verdade é que, embora acusado de excitar os ânimos, não se aproveitou para proclamar a revolta
de tantas ocasiões que lhe ofereceram repetidos motins, especialmente o de 24 de outubro de 1834. Bem longe de defender a Revolução, a julgou talvez com extrema severidade. Não foi unicamente um crime público, um atentado à integridade do Império. Foi mais do que isso. Foi um grande erro que, felizmente, não se consumou. A separação do Rio Grande seria um sacrifício de sua nacionalidade, que brevemente ficaria absorvida, se não aniquilada pelas anarquias das repúblicas platinas. Não se decepa um membro para dar-lhe força. A história, superior às paixões, restabelecerá a verdade dos fatos. Não é meu propósito antecipá-la. Dessa página apenas destaco o vulto do homem que figurou como protagonista da tragédia política, em cuja cena também se representou o drama simples e obscuro que me propus narrar. Sucediam-se os dias na vaga expectativa de um acontecimento, que parecia inevitável quando correu a notícia da demissão de Bento Gonçalves, apeado pelo presidente dos dois comandos, o do 4º Corpo de Cavalaria e o da fronteira de Jaguarão. Esse e outros atos de energia teriam sopitado a resistência, cuja fraqueza contagiava os auxiliares da administração. A mudança do presidente, talvez com uma concessão a Bento Gonçalves, reanimou seu partido sem contudo satisfazê-lo. A demissão do coronel foi considerada como um desafio lançado pelo governo à revolução. E, portanto, estabeleceu-se na campanha uma convicção de que o rompimento dessa vez era inevitável. E esse ato enchera a medida do descontentamento. Manuel soube da notícia em uma instância próxima, onde a trouxera um peão chegado naquele momento de Bagé. Entrando em casa, achou a mãe e Jacintinha sentadas numa esteira a trabalhar. O coronel foi demitido. Não se disse mais palavra. Todos compreendiam o alcance do fato. Passado o primeiro movimento de surpresa, Francisca levantou-se e foi procurar a mala velha de João Canho. Enquanto a filha tratava de arranjar a roupa do irmão, a velha limpava a reiúna encostada e sem serventia desde 1812. Manuel, de seu lado, revistava seus arreios, o laço e as bolas, consertando ou substituindo as peças estragadas. Estes preparativos de longa ausência, talvez eterna, duraram 2 dias. Ao cabo deles, o gaúcho abraçou a mãe e a irmã que se debulhavam em pranto, e montando no Juca, partiu a galope acompanhado da morena e mais tropilha. Em caminho, soube que o coronel já não estava em Jaguarão e se retirara à sua estância. Seguiu, portanto, na direção de Camaquã, onde chegou ao cabo de 8 dias de jornada. Bento Gonçalves tomava seu mate chimarrão, passeando na varanda. Eu, assim que soube, vim. Bem, se que meu padrinho não precisa de mim, mas o coração me pedia. E por que não hei de precisar de ti, rapaz? Disse Bento Gonçalves, abraçando-o. Estava justamente eu à procura de 3 camaradas valentes e prontos para tudo. Assim arranjo-me contigo que vales por 3. Mas tens um corpo só, o que não dá tanto na vista como um farrancho de capangas. Força não terei, mas boa vontade tenho por 10. Pode ficar certo. Bento Gonçalves ia frequentemente a Porto Alegre, onde gozava de uma grande popularidade conquistada por seu caráter franco, gênio liberal e maneiras cavalheirescas. Em princípio, essas excursões tinham um fim político. Irritado com a demissão, assentara-se de reagir, ameaçando a presidência com manifestações populares em favor de sua causa. Satisfeito, porém, o amor próprio com o receio que seu nome incutia, descansou na certeza da mudança próxima, não só do presidente, como do governo geral pela eleição de Feijó para o cargo de regente. O fim das constantes visitas a Porto Alegre já não era senão dar pasto à prodigiosa atividade, consumindo tempo nos divertimentos da capital e nos jogos de azar onde se perdiam grandes somas. Depois de sua chegada a Camaquã, era Manuel quem acompanhava Bento Gonçalves nessas excursões frequentes. Naquele tempo não havia segurança pelos caminhos, e um homem da posição do coronel devia ter muitos inimigos, para com razão acautelar-se contra qualquer surpresa. Talvez era, porém, a confiança que tinha em si e no camarada, que viajava tão tranquilo como no meio de uma escolta.